Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre os encontros vocálicos. Vamos lá? Olha, os encontros vocálicos, eles podem estar em sílabas diferentes. Vejam, observe a palavra rainha. Quando nós separamos a palavra rainha em sílabas, vai ficar ra, i, nha. O a e o i vão ficar cada um em uma sílaba, certo? Observe agora a palavra coelho. Vamos separar a palavra coelho em sílaba. Co-e-lho. O O e o E vai ficar cada um em uma sílaba. Mas, quando está escrito a palavra, há um encontro vocálico, né? Encontro vocálico, encontro de duas vogais. Eles podem também ficar na mesma sílaba. Observe a palavra caixa. O A e o I é o encontro vocálico. Agora vamos separar em sílabas. Cai, chá, duas sílabas e as vogais vão ficar juntas na mesma sílaba. Observe agora a palavra carteiro. Carteiro. O E e o I vão ficar juntos na mesma sílaba, né? Então, os encontros vocálicos, eles podem ficar ou na mesma sílaba ou em sílaba diferente, correto? Então, pessoal, os encontros vocálicos são agrupamentos de fonemas formados por vogais ou semivogais em uma mesma sílaba, ou sílabas diferentes. Para compreendermos melhor o que são os encontros vocálicos, é necessário retomar os conceitos de vogais e semivogais. Vamos lá? Primeiramente, eu vou falar para vocês o que é fonema. Os fonemas são os sons produzidos pelos falantes e representam as unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. Os seres humanos produzem sons que se articulam, juntam-se e formam as palavras. Para representar graficamente os sons, utilizamos as letras. É importante que se compreenda a diferença entre as letras e os fonemas. Está bem? Os fonemas são os sons emitidos e as letras são as letras que você escreve cada palavra. Vejamos. Os fonemas são representados graficamente por letras, certo? Observe as palavras abaixo. Vamos lá. A palavra sapato. Olha as letras dela. S-A-P-A-T-O. Os fonemas S-A-P-A-T-O. O número de letras são 6 e o número de fonemas também são 6. Por quê? Nós escrevemos sapatos com 6 letras, mas nós falamos essas 6 letras. Então, por isso que são 6 letras e 6 fonemas. Observe a palavra hebreu com o H lá no final. São as letras H-E-B-R-E-U. Os fonemas E-B-R-E-U. Ou seja, nós temos 6 letras e ela não é igual ao número de fonemas, porque nós só temos 5 fonemas. Por que só temos 5 fonemas? Porque a letra H aqui, nós não pronunciamos ela, não é verdade? Ela é uma letra sem som. Então, para ser fonema, tem que ter som. Então, tem 6 letras, mas 5 fonemas. Vamos continuar. Nós sabemos que as vogais são fonemas naturais, formados pela corrente de ar que, vinda lá dos pulmões, passa livremente pela boca ou pelo nariz, fazendo vibrar as pregas vocais. Elas são a base, o núcleo das sílabas na língua portuguesa. Já as semivogais acontecem no encontro entre duas vogais em uma mesma sílaba, em que uma é a vogal principal, com o tom mais intenso, e a outra é a semivogal, que possui um papel secundário. Vou explicar isso melhor para vocês, né? Em um encontro vocálico, a letra A
sempre será a vogal principal. As letras I e U serão sempre semivogais. E as letras E e O podem assumir os papéis de vogal ou semivogal. Vai depender da palavra. Existem 3 tipos de encontros vocálicos. Veja: hiato, ditongo e tritongo. Hiato é quando... eu vou falar na outra página para vocês. Vou falar um por um. É bem melhor, não é? Para ser compreendido. Vamos lá. O hiato consiste na sequência de 2 vogais, vogal mais vogal, que se separam durante a divisão silábica. Lembra lá no início que eu falei que poderia o encontro vocálico estar em sílabas diferentes ou em sílabas iguais? Sim. Então, a divisão silábica ficando cada vogal em uma sílaba distinta, em virtude do contato de 2 vogais no interior de uma palavra, é possível reconhecer o hiato como sendo o encontro vocálico por excelência. Observe os exemplos. Saída. Observe bem essa palavra, saída. Vamos separá-la em sílabas. Sa, i, da. O A ficou em uma sílaba e o U em outra sílaba. É um encontro vocálico e esse encontro vocálico se chama hiato, porque elas estão, separadas, cada uma em uma sílaba. Veja a palavra saúde. Vamos separá-la em sílaba. Sa, u, de. O A ficou em uma sílaba e o U ficou em outra. O que está acontecendo? Vamos ver mais um exemplo para ver se vocês mataram a charada do hiato. Olha a palavra oceano. Vamos separá-la em sílaba. O-ce-a-no. Vocês observaram aqui? Deixa eu pegar minha canetinha aqui para mostrar. Pode ser essa luminosa mesmo. Veja na palavra saída, o I ficou sozinho. Na palavra saúde, o U ficou sozinho. Na palavra oceano, o A ficou sozinho. Ele estava junto. Nesse caso do oceano, o O aqui veio seguido de uma consoante, tá? Então, não é um encontro vocálico. O encontro vocálico é encontro de 2 vogais. Certo? E igual eu falei, temos 3 tipos de encontro vocálico, o hiato, o ditongo e o tritongo. Nós agora estamos falando do hiato, não esqueçam. Então, na palavra oceano, olha, separou o E do A. Para haver um hiato, a vogal tem que ser separada e ela ficar sozinha na sílaba, tá bem? Observa que todos que vão ser hiato, todas as palavras que vão ser consideradas hiato, a vogal vai ficar sozinha quando separada em sílaba. Mas a vogal que está junto com outra. Não esqueçam desse detalhe. Tem mais uma. Olha lá, a palavra cooperar. Vamos separá-la em sílaba. Cooperar. O O foi separado um do outro. Então, eram 2 vogais juntas, separando em sílaba, cada uma ficou numa sílaba e uma única vogal ficou sozinha. Se ela ficar igual o có não é hiato. Ela é hiato porque ficou o O sozinho. Não esqueçam deste detalhe. Vejamos os ditongos. O ditongo consiste no encontro de vogal mais semivogal, chamado de ditongo decrescente ou de semivogal mais vogal, que recebe o nome de ditongo crescente. Neste caso aqui, pessoal, eu estou falando porque existe o ditongo crescente, o ditongo decrescente, tá? Mas, por enquanto,
é somente para ilustrar, tá? Nós não vamos ainda cobrar o ditongo crescente. Nós vamos cobrar hiato, ditongo e tritongo. Os ditongos também podem ser classificados em orais ou nasais. É muito importante recordarmos que os fonemas orais são aqueles que passam e saem pela cavidade bucal, a boca, né? Como A, B, T. Já os fonemas nasais, pelo nariz, são aqueles que uma parte passa pela boca e a outra parte passa pelas narinas, o nariz. Parece que está saindo pelo nariz, por isso que chama som nasal, tá? Então, olha lá, M sai aqui pela boca, mas pelo nariz também. N, an. Veja bem, todas essas letrinhas, quando eu falo, elas parecem que estão saindo do meu nariz, né? Parece até que a gente está com o nariz entupido, não é mesmo? Aí a palavra fica presa, assim, parecendo que está fechada, né? Vamos continuar. Observe os exemplos. A palavra madeira. Vamos separar em sílabas. Madeira. Observem aqui, ó. O encontro vocálico ficou junto na mesma sílaba. E duas vogais, o E e o I. Palavra paulista, paulista. O A e o U ficaram juntos, duas vogais juntas. É o encontro vocálico que se chama ditongo. Ditongo, duas vogais juntas. Hiato, duas vogais separadas. Pátria. A palavra pátria, o I e o A ficou juntinho aqui na sílaba. Vejamos a palavra sério. O I e o O ficou juntinho. A palavra mãe. Olha só, ela é nasal, né? Parece que falando pelo nariz, mãe, né? Ficou junto o A e o E. Então, é um ditongo. Oração. O A e o O ficaram juntinhos aqui na sílaba são. Não é mesmo? Então, vamos para o próximo, que é o tritongo. Veja bem, o hiato, encontro de duas vogais que se separam, ficam em sílabas separadas, na separação de sílabas. O ditongo, duas vogais que ficam juntinhos na mesma sílaba. Agora, o tritongo, o que é tritongo? Só pode ser três, né? Três vogais que encontram-se e na separação de sílabas, elas ficam todas juntinhas. Vamos lá? Os tritongos são uma sequência de semivogal mais semivogal. O que é isso? Quando a gente chama de semivogal, vogal e semivogal, todas são vogais. Só que tem essa distinção com esse nome de semivogal, porque a vogal, nós falamos assim, quando a gente está pronunciando uma palavra, a que tiver o som mais forte. Então, essa é a vogal principal. As outras nós chamamos de semivogal, certo? Assim como os ditongos, os tritongos também podem ser classificados em orais e nasais. Orais, que sai só pela boca. Os nasais, sai pela boca e pelo nariz. Como apresentam apenas uma vogal na divisão silábica, não se separam os fonemas vocálicos do tritongo. Tritongo é tritongo, né? Três vogais juntas na mesma sílaba. Observe os exemplos. Vejamos a palavra Paraguai. Olha ela separada em sílaba. Paraguai. U, A, I, na mesma sílaba. Você não vai falar Paraguai. Não, né? Enxaguei. Vejamos. O U, o E e o I juntos, né? Então, você não fala enxaguei. Enxaguei. Então, é um tritongo. Três vogais juntas na mesma sílaba. A palavra cheguei, mesma coisa, né? É o U, o E e o I juntas na mesma sílabas. O E e I, tritongo. Essa palavra aqui, ó, quão.
Essa palavra é difícil de a gente usar, né? O quão necessário ela é, e é difícil nós falarmos essa palavra. Então, a palavra quão, o U, o A e o O juntinhas na mesma sílaba. Então, 3 vogais na mesma sílaba, nós chamamos de tritongo, ok? Não vamos esquecer disso. Vamos nessa loteria numérica. É uma loteria vocálica. Eu falei até errado, né, pessoal? Não é numérica, não, tá? Não é matemática, é português. Loteria vocálica. Marque com um X na coluna certa e circule os encontros vocálicos. Eu vou deixar esta atividade para que vocês possam fazer e me dar a resposta, certo? Então, temos lá a palavra poeta, ela é um ditongo, um hiato ou um tritongo. Vocês vão marcar um X. Podem deixar aqui embaixo, ó, nos comentários para mim, que eu também vejo, tá bem? Geladeira, ela é o quê? Ditongo, tritongo, hiato, é só marcar um X. E circular os encontros, tá? Circular esses encontros também. Não esqueçam disso. Então, vocês, né? Vocês todos viram como é simples estudar sobre os encontros vocálicos, não é mesmo? Eu espero que vocês, assim, tenham excelentes estudos. E um beijo e até a próxima.